Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje um vídeo muito especial. Trouxe pessoalmente o Daniel para conversar comigo. Tudo bem, cara? Tudo bem, Ricardo? Bom Tudo demais. certo. E trouxe presente, hein? Eu trouxe aqui o Daniel, ele veio visitar aqui a sede do Lucro FC e trouxe uma planilha com uma simulação de investimentos, na verdade uma simulação de aposentadoria, né? É isso? Exato, Ricardo. A ideia dessa planilha basicamente é mostrar para o investidor o tanto que ele pode conseguir de retorno a longo prazo, né? Muita gente às vezes acha que investindo pouco não vai conseguir realmente um retorno alto, né? Pensar, vou investir R$ 500, o retorno vai ser pouquinho no ano. Mas se ele investir consistentemente a longo prazo, ele vai ter um retorno bem interessante. E a ideia é justamente mostrar isso para a turma. Muito bom. Então a gente vai mostrar essa planilha aqui para vocês. Vamos deixar um link na descrição para você fazer o download gratuito. Como disse, é um presente e o Daniel está bem acostumado a conversar com investidores, né? Já lá na Inco, quem não sabe, né? Quem não acompanha aqui o canal Lucro FC há mais tempo, o Daniel, ele é um dos sócios fundadores da Inco, que é uma plataforma de investimentos coletivos, que a gente já fez vários investimentos lá juntos. Vamos mostrar até aqui algumas opções, né? A gente gosta muito lá do mercado imobiliário. O pessoal aqui do meu canal e eu também, a gente gosta desse desenvolvimento imobiliário, essa renda fixa que paga mais. Chega a pagar, pessoal, quase 20% de rentabilidade, né? Exato, Ricardo. Tá até um pouco mais. Assim, nos últimos 3 meses, a rentabilidade tem ficado até na média de 21% Olha ao ano. só. E o mercado imobiliário realmente hoje é o nosso carro-chefe. Hoje mais de 70% das operações nossas são do mercado imobiliário. A gente até tem buscado diversificar, trazendo agora outros mercados que vão chegar na Inco, como agro, energia, saúde. Mas sim, o mercado imobiliário hoje é o nosso carro-chefe, tem muita oportunidade lá para os investidores. Então, e vale explicar, né, que já atingiu mais de 100 mil investidores, não é que você estava me Já falando foram hoje? mais de 100 mil investimentos. A gente tá Investimentos, com 80 mil cadastros na plataforma que legal. e mais de 20 mil investidores, né? Pessoas já fizeram pelo menos um investimento. Já foram mais de 100 mil investimentos realizados na Olha, plataforma. que legal. Eu conheço a Inco, acho que já faz mais de um ano já. Eles participaram daquele Primo Startups, né, Sim. que é um quadro lá do canal do Primo Rico, que justamente ajuda empresas brasileiras que estão nessa fase de crescimento mesmo, né? Uma startup é isso, né? Algo escalável. E aí eu conheci o trabalho do pessoal da Inco, depois eu conversei com o Daniel e há tempos que eu também invisto uma parte do meu dinheiro lá e já falei sobre eles aqui no canal há muito tempo. E é justamente uma renda fixa, né? Basicamente, a Inco significa um investimento coletivo, como eu disse. Os meus investimentos lá estão nesse desenvolvimento imobiliário, então é uma construtora que chegou na plataforma da Inco, captou um recurso e aí nós, investidores, pequenos investidores, conseguimos colocar nosso dinheiro lá, emprestar para essa construtora desenvolver esse imóvel e aí a gente ganha uma renda fixa, um valor pré-acordado basicamente ali naquela operação, né? Mais ou menos isso? Exatamente, Ricardo. Na prática, pessoal, a gente viu que existiam muitas oportunidades que antes apenas bancos, fundos ou grandes investidores tinham acesso. Então tinha aquelas oportunidades que a gente com R$ 500, R$ 1.000, R$ 10.000, a gente não conseguia investir. Então a Inco ela surgiu justamente para isso, para dar esse acesso aos investidores. E a gente tinha como premissa que tinha que ser uma coisa muito simples e que as pessoas conseguissem entender. Então a Inco realmente ela é uma renda fixa, em que o investidor já sabe qual é a rentabilidade, já sabe qual é o prazo, já sabe qual é a forma de pagamento, já sabe também qual é o risco. Então o investidor já consegue ter todas as informações antes de investir e poder fazer um investimento de forma simples, né? Então ele consegue, então, inclusive, até mesmo simular. Vou investir R$ 10.000 nessa operação. Qual vai ser o meu fluxo? Quais vão ser meus pagamentos? O investidor consegue ver isso tudo na plataforma. Muito bem, então daqui a pouco a gente fala até um pouquinho mais, eu vou tirar outras dúvidas sobre a plataforma da Inco com você, porque o pessoal também vai querer saber como investir na prática, né? E a gente mostra aí esses detalhes, esses caminhos aqui para todo mundo, mas agora eu quero que você apresente aí esse presente que você trouxe para o nosso público, que é essa planilha, o simulador de aposentadoria. Vamos colocar na tela aí, você pode apresentar para a gente. Não, beleza, Ricardo. Pessoal, basicamente é o seguinte, isso aqui é uma planilha bem simples, mas que realmente ela vai mostrar para vocês um efeito muito interessante que é o dos juros compostos. Muita gente quando fala assim, já ouviu falar de juros compostos? Sim, mas muita gente não tem muita noção de fato do que isso representa no longo prazo, né? Então, tenho certeza que algumas simulações aqui que a gente vai fazer com vários cenários vai chamar bastante a atenção de vocês. Então aqui, pessoal, basicamente essa planilha é o seguinte, aqui no início você consegue ver os dados da Inco, né? A gente está no mercado aí desde 2018, então você consegue ver, por exemplo, como é que está sendo a nossa rentabilidade do último trimestre bruta, né? Tá numa média de 21% ao ano. Nossa Selic hoje está num patamar mais alto, né, de 13,75. Então realmente a rentabilidade hoje está realmente muito alta.
Mas, mesmo num cenário de Selic baixa, né, a gente passou por uma mínima histórica durante a nossa existência, e a nossa taxa média está em 16,5% ao ano. Está chegando até agora próximo de 17% ao ano a média, né? Todo mês está subindo um pouquinho com as ofertas novas, né? Então, basicamente aqui essa planilha é uma planilha que você pode simular qual que é o prazo de investimento que você quer fazer, qual que é o aporte mensal, qual que é o aporte inicial, você consegue fazer tudo por aqui, escolher também qual que é a rentabilidade que você vai aplicar, tá? Então você pode simular primeiro, por exemplo, aqui, considerando a rentabilidade aqui da INCO, para você entender, considerando que você vai estar investindo uma parte do seu capital na INCO, né? A INCO a gente sempre fala isso, pessoal, não é um lugar para você investir tudo, não é um lugar para você investir todo o seu patrimônio. Você vai investir uma parte da sua carteira ali na INCO e vai diversificar em vários locais. Então aqui, quando a gente vai fazer uma primeira simulação aqui da INCO, considere que é uma parte da sua carteira, tá bom? Mas claro, depois você também pode usar a mesma planilha para simular uma carteira global. E na carteira global, claro, sua rentabilidade vai ser menor, já que você também terá ativos que vão ter um risco menor e com uma menor rentabilidade. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer uma primeira simulação aqui. O primeiro campo aqui você coloca o que é o prazo de investimento. Vamos considerar então um prazo de 10 anos, tá? E vamos supor que você tem um valor inicial de R$10.000 que você já está podendo investir aqui, e considerando então essa rentabilidade média da INCO de 16,5% ao ano. Então é um investimento de R$10.000 que você vai estar aplicando na INCO, diversificando em vários projetos, né? Isso aqui não é para você investir tudo em um projeto apenas, na INCO você tem vários projetos sendo lançados, então você pode diversificar esses 10 mil em, por exemplo, 20 projetos, porque o mínimo é R$500, né? Então aqui, nessa simulação, nesses 10 anos, os seus R$10.000 teriam se tornado R$46.000, que já é um retorno bem interessante. Agora, vamos considerar que esses 10 anos se tornem agora 30 anos. Olha a diferença que faz, pessoal. Aqui agora vocês estão vendo o patrimônio que você teria acumulado com esses R$10.000 em 30 anos, de R$976.000. Então você vê que uma rentabilidade, o efeito dos juros compostos realmente é impressionante. Legal, e é bom que você falou isso, Daniel, porque isso aqui eu falo sempre, pessoal. Primeiro, esse ponto do investimento do longo prazo, o prazo ele ajuda o investidor a aumentar o seu patrimônio. Acho legal esse ponto que você trouxe também para a gente, que existem possibilidades de rentabilidade maior, existem possibilidades de rentabilidade um pouco menor. Na média, daqui a pouco a gente simula outros valores de rentabilidade também, só que esse ponto que você trouxe, ele é muito interessante. A diversificação dos investimentos fazem o investidor ganhar o jogo, né? Eu sempre falo isso. Então a gente tem alternativas de investimento, como você mostrou aqui, até de 21% ao ano de rentabilidade. Obviamente, uma composição de carteira vai ter algo como esse, que é um investimento mais rentável, com um pouquinho mais de risco, e outros muito mais seguros. Por isso que essa diversificação eu gosto sempre de te trazer aqui, porque você também é uma pessoa que defende isso, né? E eu acho que esse contato que você tem com os investidores também é esse. É possível ganhar uma rentabilidade de 20%, de 16% com renda fixa? Mas não precisa colocar tudo, né? Com certeza, Ricardo. A gente gosta de ser muito transparente quanto a riscos. Altas rentabilidades, pessoal, estão sim atreladas a riscos. Então é muito importante você diversificar. Tanto, por exemplo, a estratégia que a gente sempre fala com os investidores. Pega um percentual do seu patrimônio e vai alocar na INCO, mas você não vai pegar o seu patrimônio inteiro. Você tem que ter, por exemplo, sua reserva de emergência, você tem que ter outros tipos de ativos, né? Até porque diferentes ativos vão se comportar de maneira diferente de acordo com o mercado. Então é interessante você pegar apenas uma parte e investir aqui na INCO, e dentro da INCO você pode diversificar também. A gente sempre fala isso. Imagina você investir, por exemplo, em uma empresa. Se essa empresa tem um problema, você está com todo o patrimônio naquela empresa. Agora imagina que na INCO você diversificou em vários. Eu mesmo, só no ano passado, na INCO eu consegui fazer 95 investimentos. Nossa. Então assim, porque o mínimo é pequeno e você vai reinvestindo, você vai gerando. Normalmente por semana vocês devem lançar uns 2 tipos de investimento diferentes, né? Mais ou menos 2 projetos por semana. E são escassos, né? Acaba rápido. Exato. Tem alguns, semana passada teve um que esgotou em 5 minutos, Nossa. R$3 milhões. Assim, Olha. foi realmente bem, bem rápido. A captação foi grande, né? E aí é legal também falar que essa rentabilidade, como você mostrou, 16% é uma média histórica, 21% no último trimestre, é porque isso acompanha a taxa Selic. Sim. Né? Isso acompanha o CDI, né? Essas negociações das empresas, captação e rentabilidade de volta, né? Esses juros, sempre seguem essa grande régua do mercado, que é a taxa Selic. Sim. Então, quando a gente começou até a parceria, quando eu comecei a investir lá na INCO, eu acho que a Selic era, cara, 2% ao ano, assim, nem lembro direito. Mas eu lembro que vocês tinham algumas rentabilidades de 14% ao ano.
né? Exato. Mas, obviamente, sempre renderá mais do que o CDI, né? Sempre bem mais, né? Até nesse exemplo, se o CDI está 13, a gente tem coisa que está pagando 21, Exato. né? Então sempre vai pagar mais. A gente sempre trabalha com um prêmio de risco em relação Tá. ao CDI. Então a gente pega quais são as projeções daquele CDI futuro e a gente coloca um prêmio. Então vai depender. Algumas ofertas vão ter um prêmio de 6%, outras vão ter 7%, outras 8%. Então as ofertas ficam, por exemplo, CDI mais 6, CDI mais 8, que fica hoje nessa faixa de 20%, 21%, 22%. Então tudo varia realmente. E tem vários prazos diferentes também, isso que eu acho legal. Tem alguns investimentos lá no aplicativo, na plataforma de vocês, de 3 meses, 6 meses, e até tem aqueles de amortização que vão pagando um pouquinho todos os meses, né? Exato. Isso é legal. Exato. A gente fala que a gente quer atender todos os tipos de investidores. Então a gente tem tanto prazos curtos, né, como você falou, 3 meses, como também prazo um pouco maior de 36 meses. Nada que é um prazo também tão longo, né? Mas isso também é uma dúvida que muita gente fica. Então, quando a gente fala uma simulação de 30 anos, poxa, mas como é que eu vou fazer? Reinvestir. Então, você vai estar recebendo ali os pagamentos e você vai reinvestindo. Inclusive, você vai, com isso, estar diversificando ainda mais. Então, por exemplo, eu mesmo gosto muito de investir nas parcelas amortizadas, que é a modalidade em que eu recebo todos os meses juros e uma devolução do meu capital inicial, uma parte. Então, eu vou recebendo aquilo ali. É quase um dividendo mensal. Sim. Que fica caindo ali na conta. Né? Até mais que um dividendo mensal, porque você recebe ainda de volta uma parte do capital. Sim. Então você ainda consegue ir reduzindo o seu risco daquelas operações e investindo em novas. Então você vai acompanhando a economia dessa forma. Muito bem, daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre essas possibilidades, mas eu quero que você continue as simulações aqui que você preparou para a gente. Não, bacana, legal. Então aqui, pessoal, claro que aqui tem um ponto que é bacana o investidor entender, que aqui nesse caso a gente está considerando uma taxa bruta, né? Então, vamos considerar, então, uma taxa com uma rentabilidade líquida, né, que seria abatendo os impostos. Então, vamos supor que aqui ficasse em 14%, que seria mais ou menos a taxa líquida média da Inco. Ainda assim, a gente teria aqui um patrimônio acumulado de R$ 509.500. Então, realmente, você vê que realmente continua tendo um impacto legal. Mas eu gosto mais daquela ideia de investir todos os meses. Legal. Vamos simular algo aqui, pessoal, por exemplo, sem aporte inicial, mais R$1.000 por mês. Legal, Ricardo. E é justamente isso, eu também concordo muito com você. É o que a gente sempre recomenda aqui na Inco, que é o investidor ter realmente essa consistência. Então, essa disciplina de estar sempre investindo todos os meses faz uma diferença muito grande. Então, nesse caso, olha só, pessoal, investindo R$1.000 com essa taxa líquida média de 14% ao ano, então, pessoal, nessa simulação, o investidor teria R$ 4.549.670. Nossa, muita coisa. Muda para 12 ali a rentabilidade, só para a gente ser um pouco mais conservador aqui. Legal. Mesmo assim, R$3 milhões. Exato. Ou seja, poupar e investir todos os meses é sinônimo de sucesso, né? Exatamente. É consistência, Ricardo. É estar sempre investindo um pouquinho. E aqui é o que a gente estava falando, né? Esse aqui a gente está separando uma parte da Inco. Mas o que o investidor precisa entender é que mesmo se ele pensar na carteira global, essa planilha ela serve para tudo. Ela não serve simplesmente para investimento só da Inco. Sim. O investidor aqui ele pode usar essa planilha para poder simular a carteira dele inteira, né? Então ele pode considerar, por exemplo, poxa, eu sou mais conservador, eu tenho uma carteira que está muito mais na renda fixa tradicional. Então, poxa, vamos simular então com 8% ao ano? Mesmo assim, o investidor teria conseguido um patrimônio de 1.408.000. Ah, e sabe o que é legal a gente falar também para o público? Muita gente, quando eu faço as simulações, se preocupa com inflação. Né? Eu sempre costumo falar que é o seguinte, uma simulação, a gente está colocando, por exemplo, um aporte todos os meses de R$1.000. Se você, a cada ano, aumentar um pouquinho esse aporte, mais ou menos como a inflação, então você pode usar essa simulação, ou seja, esses R$3 milhões na simulação que a gente colocou, se você todo ano aportar, reajustar a inflação, é o mesmo poder de compra. Então, as simulações, elas funcionam mesmo sabendo que a inflação vai aumentar, por quê? Você não vai aportar sempre o mesmo valor. Se você aportar, reajustar a inflação no seu aporte mensal, essas simulações que a gente faz estão funcionando. Exatamente. Isso é muito importante, muita gente fica nessa dúvida. Então, é que uma ferramenta simples, pessoal, que a ideia dessa planilha é muito mostrar para o investidor essa importância, a consistência. E o que é o legal? Mesmo no caso da inflação, a gente consegue ver que se o investidor tiver simplesmente poupado, só juntado e colocado debaixo do colchão, ele teria juntado, nesse caso aqui, R$360 mil. Com o investimento aqui nessa simulação aqui, com 8% ao ano, que é uma projeção super factível, ele teria conseguido um patrimônio de 1.408.000.
A inflação aconteceu tanto com 360 mil como com 1.408.000. Então, Sim. com certeza, o investidor vai estar melhor com 1.408.000 Não, que com 360. E eu falo que investimento é uma necessidade básica da população em geral por causa disso. A inflação está corroendo o poder de compra de todo mundo. Sim. Quem investe ainda consegue se proteger. Quem não investe nada Exato. só está perdendo dinheiro. Investir é uma necessidade. É. Assim, é claro que muita gente olha isso. Isso é uma coisa que a gente quer muito trabalhar aqui na Inco. E a Inco tem sido uma porta de entrada, que ela é simples. O investidor consegue entender, sabe, Ricardo? Ele vê ali, por exemplo, um prédio sendo construído, ele fala, poxa, eu entendo isso. Exato. Então, ao invés daquele tanto de sigla, aquele tanto de nome complexo, a Inco tenta simplificar. Então, o investidor, ele consegue entender. Eu gosto que vocês falam que é um investimento coletivo em ativos reais. Sim. Né? Então, por exemplo, eu invisto muito lá nesse desenvolvimento imobiliário. Então, tem um imóvel lá que eu entrei, que é no Paraná, no interior do Paraná, tem um que é em São Paulo, tem um lá de Minas Gerais, mas a gente sabe que são prédios, né? São tijolos, a maioria é residencial, se eu não me engano, desses que eu aportei, mas é como você disse, tem uma rentabilidade ali um pouco maior também. Então, como que eu vou ter um patrimônio satisfatório ali, uma rentabilidade satisfatória no meu patrimônio se eu não diversificar? Né? Se eu colocar tudo na poupança ou no investimento como Tesouro Selic, eu não vou ter o máximo do dinheiro que eu posso. Então, eu gosto do investimento da Inco porque é mais uma opção, mais um leque que se abre para eu colocar uma parte do meu dinheiro. Exatamente, Ricardo. E o que é legal? O investidor tem que entender que, para conseguir maiores rentabilidades, ele vai ter realmente que diversificar e vai ter que assumir riscos. E claro que tem formas de você mitigar esses riscos, que é a diversificação, estudando bem, buscando boas plataformas. Né? E não é só isso, né? Eu até vou aproveitar esse gancho aqui, porque de você estar vindo aqui, porque você pode explicar um pouco mais sobre, por exemplo, vamos pegar um investimento em imóvel que você tem disponível lá na plataforma. A gente já viu qual que é o tipo de retorno. E qual é o tipo de risco que tem lá? Né? Porque assim, não é só o risco da diversificação. Quando vocês colocam lá um empreendimento, uma construtora na plataforma, passa por uma série de comitês de risco, classificação, crédito, enfim. Explica pra gente aí essa mitigação do risco. Claro, beleza. Pessoal, basicamente é o seguinte, toda captação que vai ser lançada na Inco, primeiro ela passa por um comitê, né, como o Ricardo falou, que vai analisar quem que é aquela empresa, quem são aqueles sócios, qual que é o histórico daquela empresa. A gente não pega, por exemplo, uma empresa que não tem um histórico para lançar na plataforma, de forma alguma. Então a gente faz aquela análise e lançamos na plataforma. Além disso, a gente classifica aquelas operações de acordo com o grau de risco. Então você vai ver algumas operações com grau de risco A, outras com grau de risco B, C, D, E, sendo A o menor risco e E o maior risco. Então o investidor consegue entender aquilo ali antes de investir. Ele tem acesso a todas as informações financeiras da empresa, tudo é exposto de forma 100% transparente. Mas claro, qual que é o risco? O risco, gente, é que você está investindo em uma empresa. O seu risco, então, é o risco de crédito daquela empresa. Seria basicamente, ao longo do projeto, se por acaso a venda atrasou, a empresa vai te pagar? Ela tem que te pagar. Se por acaso a obra atrasou, a empresa vai atrasar seu pagamento? Não, a empresa tem que te pagar. O seu investimento na Inco é uma renda fixa, já tem um prazo combinado, tem rentabilidade tudo combinado. Então, o risco operacional do negócio, que você teria, se você, por exemplo, comprasse um apartamento na planta, você não corre esse risco na Inco. O seu risco é o risco de crédito. O seu risco é chegar no final do prazo e a construtora ter tido um problema, né, ao longo desse projeto e não ter dinheiro para poder pagar o investidor. Aí que entra as garantias. E aí cada projeto, por isso que vai dessa classificação, esse rating de A até E. Porque quanto mais garantias essa construtora, essa empresa coloca, então vai ter alienação fiduciária, vai ter aquela parte que até os próprios sócios colocam as garantias até em pessoa física, né? Então tem toda essa parte, essa judicialização, que ela também está embutida nesse rating, né? Exatamente. O rating, basicamente, ele estava avaliando a saúde da empresa mais garantias. Então, basicamente, são 4 fatores, né? Projeto, então o projeto já está avançado, o projeto está no início. Já tem venda, não tem? Empresa, qual que é a saúde financeira daquela empresa? Ela está mais endividada, mais alavancada? Ela está... qual que é a situação dela mesmo? Qual que é o histórico dela também? Qual o tamanho? Qual o faturamento? A gente tem empresas que faturam ali 30 milhões, mas também tem empresas que faturam 300 milhões. Então, isso tudo faz diferença. Também os sócios, né? Qual é o patrimônio daqueles sócios que também entram muitas vezes como avalista pessoa física, como você falou, e as garantias. Então, algumas operações a gente consegue colocar garantias reais. Então, desde que a gente se tornou instituição financeira, né? A Inco, para quem não sabe, é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central, tá, pessoal? A gente passou por todo um processo ali, foi 1 ano para conseguir essa aprovação, e é tudo de forma 100% regular.
Então, assim, a partir dali, a gente passou a poder colocar garantias reais. Então, isso é uma novidade que a gente conseguiu colocar a partir de 2022. Antes, a gente não conseguia, era apenas o aval, realmente, dessa seleção. Mas a partir de 2022, fica mais seguro, mais né? sólidas. E esse investimento no mercado imobiliário, o pessoal que acompanha aqui o canal conhece, sabe da solidez do mercado imobiliário, mas, obviamente, tem construtoras que vão estar com uma saúde financeira melhor ou não, mas é algo que já acontece há muito tempo, até esse tipo de crédito e essa espécie de renda fixa, digamos assim, alguém que coloca um dinheiro para uma construtora para ajudar aquele prédio, para fazer o kickoff da obra, enfim, só que antigamente precisava-se de muito dinheiro para você comprar, sei lá, um apartamento, um terreno que estava aqui do lado. Então você precisava de muito dinheiro. Agora com a Inco você democratizou isso. Com R$500 você também investe onde antes só conseguiria com 1 milhão, com 500 mil, sei lá. Exatamente. O que eu acho legal disso, Ricardo, é que a gente atende dois perfis de investidores. Tanto o primeiro é um investidor que não tinha o acesso, então o investidor que não tinha esse dinheiro para poder investir, ele agora consegue investir. E o segundo ponto é que a gente também tem investidores que antes já conseguiam fazer isso, mas que agora preferem diversificar na Inco. Sim. Porque antes, para poder fazer isso, como você falou, ele tinha que pegar 1 milhão e investir ali naquele projeto. Hoje, ele consegue pegar esse 1 milhão e diversificar aqui em centenas de projetos. Então, ele tem um risco menor e, além disso, ele não está associado ao risco operacional. Sim. Então, ele já tem uma garantia que a empresa está combinando com você uma rentabilidade. Então, no caso, você tem a correr apenas o risco de crédito daquela empresa, não o risco operacional do negócio. Muito bem. E até para explicar e exemplificar como funcionam esses investimentos lá dentro do app, vou pedir para o pessoal colocar na tela aí um e-mail que eu recebi, porque o que acontece? O pessoal vai sempre quando abre alguma oferta nova lá na plataforma, eles mandam um e-mail para todo mundo. Então a gente tem aqui um investimento num imóvel, tá? Em parcelas amortizadas, com uma rentabilidade estimada de cerca de 20,4%, com um rating B, e a gente vê até a foto de qual é o prédio e tem todo o prospecto aqui para ser investida. Então, o que eu indico? Então, você pode usar esse link que eu deixei na descrição para você fazer o download no seu celular do aplicativo, utilizando também esse meu código, o código LUCROFC, porque no primeiro investimento que você fizer, você ganha um bônus de R$50, utilizando esse bônus de parceria, e baixe o aplicativo para você conhecer todos os detalhes, por exemplo, dessa oferta e de todas as outras que vão vindo aí toda semana. E como a gente falou aqui agora há pouco, essas ofertas são construtoras que captam um recurso, sei lá, como o Daniel falou aqui, R$3 milhões é o quanto a construtora precisa para fazer o empreendimento dela. E lá na plataforma da Inco tem tantos investidores já, que em 5 minutos já acabou, né? Ou seja, em 5 minutos, um monte de investidores, pessoas físicas, colocaram ali R$1.000, R$2.000, R$10.000, e de repente chegou naqueles 3 milhões que a empresa precisava em menos de 10 minutos, né? Então, baixe o aplicativo para você ficar atento quando tiver uma oportunidade, você tem esse dinheiro para diversificar, você gostou da proposta, então você pode fazer seu investimento. Exato. E se por acaso você entrou, baixou o aplicativo, pessoal, e por acaso não tiver nada, é culpa disso que o Ricardo falou, né? Realmente esgota muito rápido. A gente está sempre lançando mais ou menos 2 ofertas por semana. A ideia é aumentar esse número. Esse ano a gente quer ter cada vez mais opções para os investidores, né? Muitas operações, o investidor cada vez poder ter mais oportunidades para diversificar. E só um ponto que eu acho legal falar sobre esse bônus. Esse bônus, pessoal, se você investir R$500, só os R$50 já são 10% Nossa, de verdade. Bônus líquido. Nossa, então, assim, é uma rentabilidade extra. É uma coisa que faz uma diferença bem legal para o primeiro investimento. E recebe no final desse primeiro investimento, Exato, né? no final. Mas a gente estava conversando aqui antes da gente entrar no ar, tem muita oferta de curto prazo ultimamente, né? Com vencimento daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, né? Que é algo que os próprios investidores estão gostando bastante e as construtoras também estão querendo esse dinheiro rápido, então tá bom para todo mundo, né? O que é muito bom para o investidor testar. Também. Conhecer a plataforma, né? Sim. Assim, pegar, colocar um pezinho, entender como é que está funcionando, fazer um investimento às vezes de R$500, R$1.000, o que for para o investidor, né? Então, assim, o bom da Inco é isso, ele permite esse teste. Exato. E como a gente falou, a diversificação ganha o jogo. Você conhece uma nova oportunidade, você se acostuma com esse novo tipo de investimento também e você continua com seus outros investimentos, sua carteira, enfim, a diversificação ganha o jogo. Exatamente. E Daniel, obrigado pela presença, valeu, você, Ricardo. Seja sempre bem-vindo aí. Pessoal, podem deixar os seus comentários, dúvidas que o Daniel responde tudo aqui pra gente. Um abraço, pessoal, prazer falar com vocês. Valeu!